Eu acho que funciona como mais um canal de acessibilidade para que as vítimas de violência contra a mulher tenham os seus casos apreciados de uma maneira célere e eficaz pelo nosso sistema de justiça. Conseguem ter um olhar macro, congregado e traçar medidas uniformes para combater esse problema. E nós estamos vivendo um momento histórico, porque sim, todas essas políticas que estão sendo adotadas no Brasil em relação ao recorte de gênero são muito recentes. E eu acho que só com letramento e capacitação que é a solução para essa questão, né? Com o aprendizado do que a gente vai verificando das denúncias que chegam. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do OuviCast, o podcast da Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu sou Ana Cristina Blasi, sou desembargadora do tribunal e também ouvidora da mulher. Este programa é para levar a todos os ouvintes uma voz para tratar dos temas que dizem respeito à mulher, seja a violência, seja ela psicológica. E para cada um desses episódios nós temos convidados especiais. Hoje nós trouxemos a doutora Roberta Fermi. A doutora Roberta é juíza do trabalho e está desenvolvendo atividades importantíssimas em Brasília, junto ao STJ, ao Conselho Nacional de Justiça. Então, seja muito bem-vinda, doutora Roberta. Fale um pouquinho da senhora como magistrada, como participante do sistema de justiça para os nossos telespectadores. Bom, boa tarde, desembargadora Ana. Primeiro, agradecer a oportunidade, uma honra estar aqui no OuviCast com vocês, ainda mais num tema que eu acho que me é muito caro e para todas nós mulheres aí integrantes do sistema de justiça. Bom, eu sou magistrada há 20 anos, né, na Justiça do Trabalho. Eu até brinco que todo mundo que escolhe a Justiça do Trabalho já tem, por si só, eu acho que um viés muito inclinado para a questão dos direitos sociais. E como mulher integrante do sistema de justiça, eu acho que como a desembargadora também, como todas nós, né, vivenciamos um dia a dia sempre nos defrontando com questões de gênero. E tive a oportunidade de auxiliar em Brasília no CNJ, nos últimos 3 anos agora, que vou completar. E lá no CNJ tive contato com projetos voltados ao combate da violência contra a mulher. Eu acho que numa visão, hoje em dia, muito mais ampliada e dentro desse contexto da própria ouvidoria da mulher que os senhores têm aqui no TRF4. Então, conseguimos desenvolver muitos projetos nesse sentido. Então, qual é o papel do CNJ nessa temática, em relação ao combate à violência contra a mulher? Bom, o papel do CNJ nessa temática, eu acho que vai muito na direção do que é o próprio CNJ e do que ele representa, né? Na verdade, a gente tem uma estrutura de Conselho Nacional de Justiça que me parece que é única no mundo, né? E aí, a visão da gestão processual, de um viés democrático, de um viés de tratamento estrutural, veio junto com uma missão do CNJ, que é até a definição que é dada para o nosso Conselho Nacional de Justiça, de pacificação dos conflitos como um todo e não só das situações individuais. E aí eu acho que com isso a gente consegue pensar em medidas estruturais e hoje em dia, cuidando da Agenda 2030 da ONU, né, já institucionalizada, o CNJ, nesse campo específico, aí, falando do recorte da violência contra a mulher, tem trazido soluções muito interessantes, né, dentre as quais eu acho que vocês têm aqui, que a gente tem tido a oportunidade de desenvolver bastante lá no Conselho e também replicar nos tribunais. Quando o Conselho Nacional de Justiça surgiu com a Emenda Constitucional 45, houve muitas críticas, né, sobre a importância do órgão. E hoje nós não temos dúvida do papel do CNJ para a sociedade como um todo, para o Poder Judiciário. E em relação a essa temática propriamente dita do combate à violência, quais são as ações específicas, objetivas que o CNJ tem tomado para tratar esse problema endêmico, que é a violência contra a mulher?
Bom, as ações dentro dessa temática são inúmeras, né? E aí envolvendo tanto a presidência quanto a corregedoria e hoje em dia a Ouvidoria Nacional da Mulher, né? Que a gente considera aí quase que um órgão autônomo mais interligado com todos esses dois. Me parece que o que tem lá de maior destaque, além da criação em 2022 da Ouvidoria Nacional da Mulher com essa réplica nos tribunais, né? É essa criação de canais de denúncias simplificados, né? E aí não só para a gente verificar situações externas ao Poder Judiciário, mas para a gente tratar do problema internamente também, né? Dentro da violência contra a mulher, como é um termo que envolve vários tipos de violência e nem sempre tão facilmente identificáveis, a gente também tem uma interseção com vários outros projetos, como, por exemplo, o Comitê do Combate ao Assédio, como, por exemplo, questões ligadas à infância e juventude, como, por exemplo, questões de processos disciplinares envolvendo violência institucional, que também é um tema, eu acho que muito delicado e que merece um aprofundamento muito grande dentro dessa temática, né? Tivemos mais recentemente, e aí já ligada também à questão do Comitê de Segurança, o desenvolvimento e o aprimoramento de formulários de risco. A gente tem painéis de monitoramento das atividades das unidades judiciárias, como, por exemplo, o acompanhamento do número de medidas protetivas, do número de ações com essa temática, que também essa identificação, acho que foi uma das grandes iniciativas com a institucionalização da Agenda 2030 da ONU, né, dentro do Poder Judiciário. E aí, com isso, a gente consegue fazer um acompanhamento e um diagnóstico de como é que está esse problema, né, como eu disse, fora e dentro do nosso sistema de justiça, para que a gente consiga criar maneiras mais eficazes de combatê-lo. Então, vamos lá. Eu acho que é importante nós falarmos para o público. Tem um problema de violência, seja doméstica, ou violência de uma maneira geral contra a mulher. A Ouvidoria Nacional de Justiça, ela é um canal para esse tipo de denúncia ou não? O que na prática, a Ouvidoria Nacional da Mulher faz? Eu acho que é importante para nós explicarmos para o público externo. A Ouvidoria Nacional da Mulher, ela tem uma gama imensa de atribuições que vão desde essa primeira oitiva, né, da denúncia até o encaminhamento para o órgão competente, né, que isso é importante identificar, que a competência da ouvidoria ela não se confunde com a competência dos órgãos de segurança ou que detêm poder de polícia, né, e vai até também a questão da criação de políticas e de recomendações e de medidas para solucionar essa questão. Em relação às vítimas, elas podem ir até a ouvidoria e de lá, como eu falei, elas serão encaminhadas para uma rede de apoio, né? Isso é muito importante que fique claro, né, para os jurisdicionados também, para que eles não pensem que chegando na ouvidoria eles terão uma concessão de uma medida protetiva imediata pelo ouvidor ou por aquele que está fazendo esse primeiro atendimento, enfim. Eu acho que funciona como mais um canal de acessibilidade para que as vítimas de violência contra a mulher tenham seus casos apreciados de uma maneira célere e eficaz pelo nosso sistema de justiça. Então, seria certo dizer que ela é um canal nessa ponta, mas, ao mesmo tempo, é um órgão do judiciário que monitora todas as medidas protetivas de forma a, num futuro próximo, poder adotar políticas públicas de não só repressão, mas também de educação do povo, das vítimas e também dos agressores de uma maneira geral, é isso? Sim, também. Tem um aspecto, desembargadora, que eu acho muito interessante, porque na medida em que há esse encaminhamento e esse diálogo com todos os órgãos da rede de apoio, eu acho que a Ouvidoria Nacional da Mulher e aí as ouvidorias locais, né, fazendo também essa réplica dessa atividade, conseguem ter um olhar macro, congregado e traçar medidas uniformes para combater esse problema, sabe? Na medida em que esses órgãos dialogam entre si, eu acho que a gente consegue chegar a resultados muito favoráveis. E até, como foi mencionado, a propositura de medidas, né, ou até de políticas públicas para a gente tentar combater e resolver essa questão de uma maneira mais séria e eficaz. Hoje, não sei se a senhora tem de cabeça esses números, mas nós estamos falando de quantos tribunais com ouvidorias já instaladas, ouvidorias da mulher instaladas no Brasil? Até hoje são 70. Tá? 70? Isso. Temos que é caminhar. Pouco.
Temos que caminhar mais, mas é só lembrando, a Ouvidoria Nacional da Mulher, essa questão de ter uma ouvidoria específica com esse recorte, e isso data de 2022, né? Então, ainda é recente, né? Então, esperamos que já temos vários tribunais com ouvidorias, mas esperamos que muitos outros também se engajem aí nessa missão. Eu tenho dito, e agora troco com a senhora até para nós conversarmos que nós estamos vivendo um momento histórico. Porque, sim, todas essas políticas que estão sendo adotadas no Brasil em relação ao recorte de gênero são muito recentes. Tem de 2021 para cá, auge da pandemia, né? E nós estamos todos aprendendo juntos. Tanto porque nós temos uma cultura de estereótipo de gênero, que a gente precisa, primeiro, internamente, cortar, né? E entender essa questão que a gente é intrínseco de cada um de nós, e depois olhar para o público externo e não julgar, e conseguir identificar as formas de violência, que, na verdade, é difícil, não é fácil, muitas vezes é muito sutil, e como nós não temos essa cultura, esse letramento, essa condição da sociedade como um todo, não se identifica a violência. Eu acho esse um grande desafio. Não sei qual é a sua opinião a respeito disso. Eu acho que eu conseguiria classificar, acho que em 3 os maiores desafios, e eu acho que, ao mesmo tempo, os maiores objetivos, né, da gente dentro da ouvidoria da mulher e nessas políticas como um todo que combatem a violência contra a mulher. Primeiro é a questão da detecção. Né? A gente tem uma noção de qual é o panorama da violência, né? Quais são exatamente as formas pelas quais elas se exteriorizam. E aí a gente tem alguns elementos, como, por exemplo, regionalidades, né? Peculiaridades, dependendo de determinados momentos histórico, políticos e econômicos, e de localidades também. A gente precisa ter isso bem claro. E dentro dessa questão também, uma dificuldade em como fazer com que a gente não tenha um alto grau de subnotificação. Né? Como foi falado também, é uma questão recente, já avançamos muito, estamos num momento histórico, mas os índices ainda são alarmantes, inclusive de subnotificação, por conta, sendo um desses fatores, a dificuldade em se detectar essa violência. Né? Uhum. Dentro dos índices maiores de subnotificação que a gente tem, são os de violência psicológica. Isso era outra pergunta. Qual é o mais comum tipo de violência que se é identificado? Atualmente, a violência física ela é a mais fácil de identificar, né? A psicológica a mais difícil. Né? Mas aí a gente passa por uma questão também de capacitação, que eu acho que é o segundo desafio, né? e objetivo ao mesmo tempo, que vem dentro desse letramento e que me parece que é uma atividade constante, porque a gente vem aprendendo, né? Como foi bem dito aqui também, e as atividades, as denúncias vão chegando e nós vamos tomando conhecimento até da proporção pela qual essa violência tem se exteriorizado e a sua forma. Né? E, por fim, eu acho que é a questão do diálogo. Se os órgãos não dialogam entre si, se nós, como sistema de justiça, não dialogamos entre nós, não verificamos também quais são os nossos problemas internos dentro desse cenário de violência contra a mulher, a gente não consegue ter uma solução integrada e aí voltada a essa finalidade de realmente enfrentar a violência contra a mulher de uma maneira bastante eficiente. Doutora, a atuação da Ouvidoria Nacional da Mulher, ela é interna e externa, certo? Certo. É certo dizer que a Ouvidoria da Mulher, a Ouvidoria Nacional da Mulher, ela tem esse olhar tanto em relação à magistratura, às magistradas, como também ao público externo, é isso? Isso. Esse equilíbrio, né, dessa pacificação não só dos conflitos externos, né, os conflitos sociais externos, mas também dessa identificação dos problemas que nós temos internamente, é muito importante para que a gente consiga realmente resolver esses conflitos de uma maneira estrutural. Como exemplo, né, vamos lá falar de questões internas, essa própria parceria imensa que a ouvidoria tem com o Comitê de Enfrentamento do Assédio, né, os casos de assédio contra a mulher são casos de violência contra a mulher também, que chegam até a ouvidoria. Eles trazem exatamente esse panorama de problemas internos, né, e aí casos de assédio internos do sistema de justiça, que chegam até nós e que nos dão a possibilidade de vislumbrar quais são os contornos desses casos e aí propor, né, medidas aí de solução para esse problema internamente também. A gente já tem dado, assim, objetivo, porque eu pergunto por 2 motivos. O primeiro é que nos ofícios que eu tenho encaminhado
diversos órgãos, eu peço que nós sejamos informados a respeito da tramitação de eventual medida que esses órgãos tomarem. Muitos não gostam. Não gostam, acham que a gente está interferindo. Eu já recebi um telefonema específico falando sobre isso. Mas o que é importante para nós é a gente ter a devolutiva para que nós possamos fazer um BI, né? Fazer um controle dos dados e ver qual é o maior número de denúncias, aquelas que são solucionadas, mais ou menos como a Procuradoria da República tem feito. Lá no grupo de trabalho da Raquel Branquinho, eles têm já no site da Procuradoria da República as denúncias que chegam, os casos que foram apurados, a forma como foram solucionados ou não. E isso é disponível ao público, isso dá um retrato até da própria sociedade. É importante a gente ter esses dados tratados. E essa é uma outra dificuldade, tanto pela LGPD, quanto por algum outro órgão que não quer dar essa devolutiva para nós. Eu não sei se vocês têm esse tipo de situação lá. Pois é muito importante. E o que a gente tem conversado agora, né, e principalmente nessa mudança de gestão, é em relação aos casos internos, aí falando do panorama interno, né, só para ter uma noção do que trata de casos externos, mas com viés interno de, por exemplo, uma não aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, as denúncias são em torno de 18%, tá? Mas essa devolutiva é importantíssima e nesses casos que chegam à ouvidoria, a gente tem uma grande parte que acaba sendo encaminhada para a corregedoria, né, quando trata de questões envolvendo magistrados, né, ou para o órgão competente quando trata de questões envolvendo servidores, né. E o que a gente tem conversado até recentemente, né, é sobre, de alguma maneira, a ouvidoria ela ser informada efetivamente desse resultado, né? E não só constar como um órgão de encaminhamento, né? Ela virar quase como uma parte interessada o tempo inteiro em obter esses resultados e esses dados como uma forma de fazer essa detecção e ter um diagnóstico preciso sobre o alcance do problema. E suas soluções. Isso é um monitoramento que é necessário. Sim. E que, então, eu já deixo aqui uma contribuição para a Ouvidoria Nacional da Mulher pensar em como que a gente poderia redigir alguma normativa para garantir às ouvidorias aqui na ponta esse direito. Que eu tenho essa dificuldade, tenho sentido, acho que é importante essa troca, para que a gente possa, num futuro próximo, ter um quadro e a gente olha o quadro e percebe de onde vem o maior número de denúncias, qual é o tipo de denúncia, enfim, como é que é tratado e qual é a solução que foi adotada para cada um dos casos, né? Acho que já fica assim como uma contribuição para os trabalhos da Ouvidoria Nacional da Mulher. Hoje, assim, falando de dados ainda, o que mais salta aos olhos quando a gente fala de números tratando da violência contra a mulher, tendo em vista essa questão segmentada do Brasil, tão grande, tão continental? O que mais chama atenção, assim? Bom, em termos de região, né, e aí isso pode ser um reflexo também da questão de números mesmo e do porte, né, a gente tem um número maior de denúncias vindo de tribunais de grande porte. Agora, em relação a tipo de denúncia, que eu poderia destacar, um aumento, eu falei desses 18%, mas a gente percebe, não só no canal da ouvidoria, como, por exemplo, no canal de representação de violência contra a mulher lá da corregedoria, um número cada vez mais crescente, indicando inobservância do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. E uma questão também que é muito preocupante, que é a questão de violência doméstica envolvendo magistradas e servidoras, né? Enfim, uma situação que também veio mais à tona na pandemia, né? Apesar de ter vindo de um caso específico, mas os casos de feminicídio, eles aumentaram muito, a gente teve pelo menos essa ciência, né, com o aumento de denúncias e de casos concretos durante a pandemia. E o que a gente percebeu é que, para nossa surpresa, né, esses casos eram muito maiores do que o que nós imaginávamos. E aí, hoje em dia, a gente tem diretrizes estratégicas voltadas às corregedorias para a implementação da Recomendação 102 de 2021 do CNJ, que é a que trata desse tema, mas temos também um olhar voltado para isso e as ouvidorias como parceiras também dentro dessa estrutura de proteção a magistradas e servidoras que sofrem esse tipo de violência. Entendi. Eu acho que quando a gente fala em violência, eu
a gente percebe Primeiro, nós saímos agora de um café em que se discutia isso, assim, o que é o feminicídio, uma dificuldade ainda da sociedade, até mesmo no ambiente culturado, não aculturado, mas um ambiente culto, na verdade, como é o nosso aqui, uma dificuldade em entender o feminicídio, entender a violência. Então, é uma verdadeira cruzada, né, doutora, que nós estamos enfrentando para esse tema passar a ser palatável para a comunidade jurídica e não jurídica, de maneira geral, né? É um grande desafio que nós estamos enfrentando. Com certeza. Comentávamos também um pouquinho antes sobre esse desafio que eu acho que existe para todo magistrado de se despir das suas... Isso já é normal para qualquer assunto, né? Uhum. Se despir das suas convicções pessoais, né? No momento do julgamento. Quando são questões que envolvem circunstâncias arraigadas, culturais, e que muitas vezes nós nem percebemos, né, uhum. como é o caso de uma cultura de misoginia, enfim, de violência contra a mulher, que às vezes está dentro das próprias mulheres também, no Sim. sentido de uma dificuldade de percepção do fenômeno, né? Uhum. Aí a gente tem um problema maior ainda, para que se dispa, né, dessa visão pessoal, e eu acho que só com letramento e capacitação que é a solução para essa questão, né, com o aprendizado do que a gente vai verificando das denúncias que chegam, a gente consegue ter uma evolução dentro desse caminho, que ainda é uma luta diária, ainda é um caminho construído a cada dia, mas que eu acho que já evoluiu bastante. Eu tenho brincado que quando a gente coloca essa lente de gênero, o difícil é colocar, depois a gente não tira mais, né? Então, esse é o grande desafio que todos nós temos aí pela frente. Vamos falar um pouquinho do protocolo, uhum. que também é uma novidade. Nós temos tratado muito a respeito do protocolo com todas as nossas convidadas, mas eu gostaria de ouvir a sua experiência também em relação à aplicação do protocolo, que também é uma resolução que passou a ser vinculante para todo o Poder Judiciário recentemente. Então, gostaria de ouvir, na prática, como é que vocês estão vendo em Brasília a implantação e o funcionamento do protocolo no Judiciário? Pois é, já evoluímos bastante, né? A gente tem hoje em dia uma compreensão bem melhor sobre o que é o protocolo, né? Inclusive vindo por meio de tribunais superiores, né, por meio de precedentes, né, a gente teve recentemente, né, um precedente do Supremo falando sobre o problema da revitimização, né, a impossibilidade de utilização de situações do passado da vítima para servir como prova ou como algum tipo de argumentação dentro do processo. Então, nisso a gente já evoluiu bastante. Mas o que se verifica também é uma certa dificuldade em conseguir detectar o protocolo como uma norma, uma resolução que tem uma obrigatoriedade de observância e não é uma mera norma que está dentro de um livre convencimento ou de uma livre interpretação, uhum. né? A revitimização, ela não pode acontecer. Não é uma questão de livre convencimento, assim como outras questões que o protocolo traz. Então, voltamos aí à questão do letramento e da capacitação constantes, né? Me parece que só com isso a gente vai introduzir cada vez mais uma cultura de observância realmente da resolução, dentro dessa linha tênue que a gente sabe que é o da matéria jurisdicional e que realmente há o livre convencimento do magistrado, Sim. mas o protocolo é muito mais procedimental, me parece, né, do que uma questão de análise de mérito ou alguma questão que entre em essa linha tênue de matéria jurisdicional. É instrumental. E uma outra coisa que também é uma observação empírica minha, mas para mim é claro que o protocolo está vindo de cima para baixo, dos tribunais superiores na pirâmide, para os tribunais estaduais e federais e depois para os juízes de primeiro grau. É uma norma que não é programática, ela é uma norma que veio para ficar, é um instrumento, uma ferramenta que a gente tem de trabalho e que, claro, deriva da condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, todo esse movimento, mas a implantação das normas do protocolo, ainda nos tribunais estaduais, ainda... A gente comentava hoje no carro, né? É letárgica, é um adjetivo que eu acho interessante. Assim, existe uma resistência ainda das cortes estaduais em aplicar o protocolo. Não sei se isso é visto lá na ouvidoria, se o número de reclamações que chegam em razão da não aplicação do protocolo é maior nos tribunais de justiça ou não, se vocês têm esse tipo de dado.
Na verdade, a questão dos tribunais de justiça com a aplicação do protocolo também vem muito da questão da competência, né? Sim. Enfim, né? Por lidar diretamente com casos de violência doméstica, por ter essa competência. Mas essa dificuldade, aí volto a dizer, eu acho que vem muito de uma noção de que existem regras de procedimento, né? De instrumentais, né? Como foi dito aqui, e que tem que ser observadas, né? Existe uma confusão muito grande sobre essa questão de ser uma matéria jurisdicional, de não ser obrigatória, ou então de envolver uma valoração da prova em si, né? E não uma regra de valoração de prova, né? Isso é diferente. Eu acho que nesse sentido a gente ainda precisa caminhar um pouco para que a gente tenha essa compreensão. Isso não vem de uma hora para outra, mas com letramento, com capacitação, para que a gente tenha uma compreensão do instrumento poderoso que o protocolo é, porque, como foi dito, veio para ficar, veio de uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e é uma norma que é uma resolução aplicada, que foi aprovada em plenário pelo CNJ. Né? Então, está aí para ser aplicada. Bom, doutora, eu acho que nós estamos nos encaminhando para finalizar esse episódio. É um enorme prazer recebê-la aqui no TRF. Hoje estamos fazendo 1 ano de instalação da nossa ouvidoria. A doutora Roberta veio nos fazer uma palestra para tratar dos assuntos relativos à ouvidoria Nacional da Mulher, trazendo essa experiência do CNJ para o nosso tribunal. Então, uma última palavra, fica à vontade para fazer as últimas considerações, fica à vontade. Então, primeiro, agradecer pela oportunidade e parabenizar o TRF4 pelo aniversário da ouvidoria, né? É muito gratificante a gente ver que a Ouvidoria Nacional da Mulher, né, com essa réplica dentro dos tribunais foi tão exitosa como é o caso que foi visto aqui no TRF4. E eu acho que se eu pudesse deixar uma última mensagem aqui, é que dentro do diálogo e dentro desses espaços, né, e de iniciativas como, não só o Ovcast, mas a palestra de hoje, esse contato com toda a rede de apoio, com todos os órgãos que trabalham nisso, eu acho que a gente seguindo nesse caminho, a gente vai conseguir uma solução estrutural e cada vez mais evoluir no enfrentamento da violência contra a mulher. É isso, doutora. E melhorar enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto nação, trazendo a paz social para o nosso país, que é o que se quer, né? Com certeza. Então, assim nós encerramos mais um episódio do nosso Ovcast, agradecendo a todos que nos escutam, que estão acompanhando o nosso trabalho. Fica o convite já para o próximo episódio, que será lançado em breve, e agradecendo mais uma vez a paciência de todos nesse dia tão especial para nós, em que nós celebramos o 1º ano da instalação da Ouvidoria da Mulher no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.